Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz: tudo nesse mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Esses dias eu fui muito ministrado lendo esse versículo em questão de o que nós temos feito com o nosso tempo. Eu parei para refletir o que eu tenho feito com o meu tempo, o que nós temos buscado, o que nós temos vivido, o que nós temos praticado. E com o decorrer do tempo, a gente percebe que muitas das vezes a gente não tem realmente praticado aquilo que é o nosso propósito, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Em Eclesiastes ele fala muito sobre como a gente vai aproveitar a nossa vida, como devemos aproveitar a nossa vida. E a conclusão do livro de Eclesiastes é que uma vida sem Deus é uma vida vazia, porque o que nos motiva a cada dia é viver conforme o propósito de Deus na nossa vida. Para termos uma vida boa, para termos uma vida que vai nos motivar a cada dia mais é ter um propósito. E Deus nos dá esse propósito. Nós precisamos entender que Deus ele é o centro de tudo na nossa vida. E por esse motivo nós temos o propósito que Deus colocou na nossa vida. Isso nos motiva a cada dia a exercer, a crescer, a amadurecer e entender a importância da nossa vida. Esses dias eu estava escutando música no celular enquanto voltava do trabalho, e com isso eu estava pensando em várias coisas. Eu estava prestando atenção no louvor que estava tocando no fone, e acabou que eu pensei em várias coisas, várias situações, até que quando o louvor parou de tocar, a bateria acabou, eu senti falta do louvor. E eu falei assim, cara, como as coisas são estranhas, porque eu não dei valor para aquilo que eu estava precisando dar, para aquilo que eu estava naquele momento, que era o louvor. Eu estava pensando em outras coisas enquanto eu estava tentando ouvir o louvor. Mas quando acabou a bateria eu senti falta. Por quê? Porque aquilo é importante para mim. E eu fui ministrado de uma forma de que a gente só sei... Por que as pessoas hoje em dia estão vacilando com oração, com jejum, com a palavra? Porque deixou de ser importante. A gente só sente falta daquilo que é importante na nossa vida. Então, se a gente deixou de orar, a gente deixou de buscar a Deus, é porque deixou de ser importante na nossa vida. Então é isso que nós temos feito com o nosso tempo, é isso que nós temos feito com o propósito que Deus colocou na nossa vida, porque não existe um outro motivo maior do que viver o propósito de Deus. É isso que nos motiva a cada dia. Se nós não sabemos o propósito de Deus na nossa vida, a gente simplesmente anda como se não tivesse um norte, como se não tivesse um rumo a ser seguido. Muitas das vezes a gente tem medo do futuro, sim. Muitas das vezes a gente se preocupa porque não sabemos onde a gente vai estar amanhã. Mas só que Deus tem o propósito da nossa vida. Esse propósito é a certeza de que vai acontecer algo relacionado com o que Deus falou que vai acontecer. Então vai nos capacitar, nos fazer crescer. A Bíblia diz exatamente em Eclesiastes 3 que há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Então como que nós pegamos a situação? Nós pegamos ao momento de tristeza, tribulação, para nos fazer crescer ou para nos destruir? Diz que tem o momento de plantar e o tempo de colher. A gente está plantando o quê? E o que nós vamos colher? Tudo que nós plantamos hoje a gente vai colher depois. Então o que nós temos feito com o nosso tempo? Eu parei para pensar esses dias que simplesmente Deus chegasse para a gente e falasse assim: tira a Bíblia, não existe mais essa Bíblia. Puxou todas as Bíblias do mundo e não existe mais a Bíblia. E ele falasse assim: agora eu vou fazer uma nova Bíblia com a geração de hoje em dia, com as histórias e os testemunhos das pessoas que estão vivendo hoje em dia. Será que a nossa história estaria na Bíblia? Será que o nosso testemunho estaria na Bíblia? Será que existiria um livro contando a nossa história? Porque muitas das vezes a gente sente que está fazendo as coisas para Deus, sente que está fazendo conforme a vontade de Deus, mas de repente a gente simplesmente não está nem gastando um tempo para Ele. A gente não está gastando nenhum momento com o Senhor. Então como é que a gente quer capacitar se a gente não está sendo capacitado? Como é que a gente quer ensinar se a gente não chegou no momento de aprender? Então é necessário que a gente passe por cada processo. É necessário passar por cada tempo da nossa vida.
para que a gente possa entender o princípio do tempo, para que a gente possa adquirir os melhores momentos do nosso tempo, o que nós temos feito com o nosso tempo, o que nós estamos praticando no nosso tempo, porque muitas pessoas estão precisando ouvir uma palavra de Deus, muitas pessoas já estão se sentindo sem rumo, não tem mais um propósito de vida, não sente que tem mais um propósito de vida, e nós simplesmente estamos falando assim, não, deixa que Deus resolve, não, deixa que outra pessoa resolve, mas a gente está fazendo o quê? De repente Deus está pedindo para você ir nessa pessoa, só que você não vai porque você está pensando que outra pessoa vai resolver, mas Deus quer usar você. Então, o que nós temos feito com o nosso tempo? É necessário, a gente só percebe que a gente só dá valor para as coisas quando é dita no momento certo. Então, falar eu te amo, a gente só valoriza quando é no momento certo. Eu tô com saudade, a gente só valoriza no momento certo. Eu cuido de você, a gente só valoriza no momento certo. Eu tô contigo, a gente só valoriza no momento certo. Então, por que a gente não fala isso no momento certo das outras pessoas? Porque talvez o nosso momento certo não seja agora, talvez agora não vai fazer tanta diferença na nossa vida. Mas e as outras pessoas que estão lá fora, que estão precisando de uma palavra, que estão precisando de um cuidado, que estão precisando transmitir amor? É tem transmitido amor ou tem transmitido ódio? Hoje em dia o que mais se fala é sobre discurso de ódio. Então se está transmitindo tanto discurso de ódio, onde é que está o amor nisso? Onde é que está o evangelho nisso? Desde quando Jesus tratou alguém com ódio? Jesus tratou as pessoas com amor. Jesus nos ensinou que o princípio de tudo é o amor. Então a gente precisa amar o próximo, além de ser um ensinamento, é um mandamento. A gente precisa entender o que nós temos feito com o nosso tempo, transmitido amor ou transmitido ódio, plantando algo que vamos conseguir colher como bons frutos ou como frutos ruins. O que a gente tem adquirido, o que a gente tem guardado, o que a gente tem transmitido. O Evangelho é algo extremamente importante para que a gente possa seguir conforme a vontade de Deus e que a gente entenda o tempo, o que nós temos feito com o nosso tempo, o que nós devemos fazer com o nosso tempo. A nossa vida é muito curta, a vida é muito passageira, mas o que a gente tem feito com ela? Será que quando a gente chegar no dia final, no dia do juízo final, a gente vai falar assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé? Ou a gente vai falar assim, caramba, eu poderia ter feito mais, caramba, eu não fiz. A gente percebe isso pela morte de alguma pessoa muito querida nossa. Quando a gente vê a morte de alguém muito querido nosso, a gente fala assim, caramba, por que a gente chora? A gente chora porque, além da falta que a gente vai sentir dela, muitas vezes a gente se sente culpado por a gente não ter feito algo maior por essa pessoa. Porque a gente não valoriza tanto enquanto ela está aqui. A gente não valoriza tanto enquanto a pessoa está tranquila. Mas quando ela morre, por que a gente valoriza tanto? É porque a gente percebe que a gente deveria ter feito mais. Então, se a gente morresse agora, se hoje fosse o nosso último dia, se Jesus voltasse hoje, o que a gente teria feito? A gente teria falado assim, Senhor, muito obrigado porque eu fiz tudo que o Senhor mandou eu fazer. Eu consegui cumprir tudo que o Senhor mandou fazer e cumprir com os meus sonhos também. Os meus planos, tudo foi feito. Ou a gente simplesmente vai falar assim, caramba, eu não fiz nada. O que era para eu ter feito há muito tempo atrás, eu nunca cheguei a fazer. O que era eu ter gastado mais tempo fazendo isso, lendo a Bíblia, orando, jejuando, eu deixei de fazer. Então o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, que nós temos vivido na nossa geração? As pessoas dizem hoje que a nossa geração é uma geração de mimimi. As pessoas dizem hoje que a nossa geração é a geração do discurso de ódio, é a geração mais fria que tem, mas também existe. Mas a gente vai deixar a gente ouvir essa situação e simplesmente deixar? Ou a gente vai mostrar para Deus, não para as pessoas, a gente não precisa ter visão das outras pessoas, mas mostrar para Deus que nós realmente estamos querendo buscar Ele, que nós realmente estamos firmes, porque como que a gente seria escrito numa Bíblia se a gente está simplesmente sendo uma geração de mimimi, que qualquer momento a gente está se entristecendo com qualquer coisa, não simplesmente está fortalecendo, está buscando mais de Deus, está vivendo conforme a vontade de Deus e ser fortalecido pela nossa tribulação, para que faça a gente crescer e não nos destruir. Qualquer coisa a gente se entristece, mas existem também pessoas que dizem que a gente está passando por um momento de que a gente é uma das gerações mais avivadas, a geração que vai mudar nações. O Brasil tem uma promessa de que é uma geração que vai mudar nações, mas o que nós temos feito para isso? Nós temos buscado o Senhor, nós temos amadurecido, passado por tribulação, mas fortalecido.
ou destruído? A gente tem plantado exatamente isso para poder colher uma geração de avivamento? Ou a gente simplesmente está deixando passar e falar assim, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, isso vai acontecer? Talvez não aconteça com você porque muitas outras pessoas estão buscando e você não. Talvez não aconteça comigo porque pessoas estão buscando mais do que eu e eu tenho que buscar mais. Então a gente precisa entender o que nós temos feito, o que nós temos exercido, porque muitas pessoas querem o reino dos céus, muitas pessoas querem cumprir o que Deus fez na nossa vida, mas muitas pessoas não estão se sentindo capacitados, não estão cumprindo com isso. Não porque Deus não colocou na vida delas, porque cada um tem o seu propósito. Antes mesmo de nascer, cada um tem o seu propósito. Jesus teve o seu propósito antes mesmo de nascer. Mas a pessoa não pratica, a pessoa não gasta tempo com aquilo que é necessário, que é a palavra de Deus, que é o crescimento, que é o amadurecimento, que é a plantação para depois gerar a colheita. Então a gente precisa decidir que a partir de hoje nós vamos estar firmes e que vamos praticar, usar o nosso tempo para o Senhor, usar o nosso tempo para transmitir, para viver o propósito da nossa vida, porque é o que nos motiva a cada dia. Amém? Pai, em nome de Jesus, que a gente possa entender o seu propósito na nossa vida, Pai. Que a gente possa entender a sua missão na nossa vida, Pai. Que a gente possa praticar cada dia mais, que a gente possa viver cada dia mais e que a gente possa verdadeiramente buscar mais o Senhor. Que a gente possa ter o Senhor novamente como algo mais importante da nossa vida. Porque muitas das vezes a gente acaba sentindo como se o amor tivesse esfriado, como se a importância tivesse esfriado. Mas mesmo assim, faz com que esse fogo queime ainda mais dentro de nós, Pai. Para que a gente possa buscar mais do Senhor, que a gente possa ter sede do Senhor e que a gente possa ter saudade do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que a gente possa ser a geração do avivamento, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém.